à medida que as crianças nasciam com peso menor, a chance delas apresentarem, por exemplo, doenças cardiovasculares era muito maior, né? E foi um estudo feito com mais de 15 mil pessoas. Esse foi um estudo bem antigo, né? As pessoas nasceram de 1911 a 1930. Então, tem alguma literatura já sobre isso. A literatura na medicina humana é bastante avançada. Bom, aí, lógico, com isso, né, os trabalhos foram feitos primeiro com humanos, aí começou a se pensar, bom, se com humano existe essa questão chamada de programação fetal, com certeza em animais também pode existir, né? E aí veio o conceito, aí no caso, já de saindo da programação fetal, mas do que é o conceito de programação de desenvolvimento, que é quando você fala na programação neonatal ou até o desmame. E aí, no caso, o que a gente tem é o seguinte, será que a nutrição da vaca, nesse momento aqui, com diferentes vitaminas, nutrientes e tal, vai afetar o desempenho desse animal no confinamento? E aí é isso que significa, então, a programação de desenvolvimento, e eu vou mostrar alguns resultados feitos aqui em Lavras sobre isso. A literatura é bastante vasta, principalmente a partir dos anos 2000. No meu período sabático na Universidade de Purdue, eu acabei trabalhando com programação fetal, e após isso eu continuei os estudos aqui em Lavras, tá? Então aqui, eu achei que eu tinha pulado tudo, e o que explica essa programação fetal são o que a gente chama de efeitos epigenéticos, né, ou mecanismos epigenéticos, ou seja, como que o ambiente, no nosso caso aqui nós vamos falar principalmente a nutrição, né, pode afetar a estrutura do DNA. E quando a gente fala em estrutura do DNA, seria, por exemplo, o DNA ser metilado ou ocorrer, por exemplo, alterações na estona, tá? E essas alterações na estrutura do DNA pode levar, no caso, essa aqui é uma figura de um artigo de saúde humana, pode levar a doenças, ou no nosso caso, que a gente está pensando em produção animal, pode fazer com que o animal tenha maior desempenho no confinamento, ou pode fazer com que o animal deposite mais gordura de marmoreio, e assim por diante. Tá? Então, dessas alterações, aqui quando a gente fala em efeito epigenético, o que acontece é isso daqui. Então, um gene, por exemplo, né, ele pode ser metilado nessa região, e aí ele se tornar inativo, ou seja, aquele gene não vai ser expresso. A modificação de estona seria a mesma coisa, né? Ligação, por exemplo, de unidades metílicas nessas high-stone tails, que é rabo da estona, vamos dizer, e aí você também teria o gene ser suprimido. Então, essas são as principais modificações que geram o efeito epigenético, né? Então, se você pegar, por exemplo, né, um DNA, se eu tirar um DNA do meu pulmão, do meu fígado, e tirar o DNA, por exemplo, da minha pele, o DNA é o mesmo, né? Por que o tecido é tecido de pele e por que é um tecido hepático? Justamente porque o DNA naquele órgão está sendo expresso, ou seja, a estrutura do DNA permite que determinados genes sejam sintetizados, diferentes genes sejam expressos, ou seja, eles sintetizam diferentes RNA mensageiro que vão, no final das contas, serem traduzidos e codificarem diferentes proteínas. E aí, no caso, proteínas, enzimas hepáticas ou, por exemplo, no músculo, por exemplo, a síntese de fibras musculares, de proteínas da fibra muscular. E uma outra forma de alteração epigenética é a partir de microRNAs que podem se ligar a alguns RNA mensageiros e impedir que esses RNA mensageiros sejam traduzidos, ou seja, sejam produzidos proteínas. Isso aqui, por exemplo, é um dos motivos por que a Pfizer está querendo que o governo brasileiro ou qualquer um que compre a vacina da Pfizer assuma total responsabilidade, porque como é uma coisa nova, né, aí eu estou falando de mim, eu não li nada a respeito disso, mas eu tenho receio dessas vacinas de mRNA,
por exemplo, produzirem microRNA e causarem efeitos epigenéticos. E acho que tem um certo fundamento nisso, já que a Pfizer, por exemplo, está transferindo a total responsabilidade para os compradores da vacina, né? Que normalmente no medicamento não ocorre. Bom, e aí, então, aqui dentro de Lavras, nós temos feito alguns experimentos na área de nutrigenômica e desenvolvimento e programação de desenvolvimento, tanto programação fetal quanto programação neonatal. Vou mostrar resultados de 2 experimentos para vocês, quanto também o efeito da nutrição sobre determinados genes em confinamento, e eu vou mostrar alguns resultados para vocês também. Tá? E vou focar na qualidade da carne, mas falando um pouquinho sobre desempenho também desses animais. E quando a gente vai para a qualidade de carne, o que a gente tem é o seguinte, né? Os aspectos principais de qualidade de carne são maciez, suculência, sabor e aspectos relacionados à saúde. Quando eu iniciei minha linha de pesquisa sobre nutrição e qualidade de carne, na UFLA eu tinha um foco muito grande em saúde, em alteração de perfil de ácido graxo, mas eu não vou trabalhar nenhum ponto desse com vocês aqui nessa apresentação. Eu vou focar em maciez, eu vou focar em suculência e sabor, que são os principais atributos. Quem dá esses principais atributos acabam sendo a gordura de marmoreio. A gente tem visto no Brasil um crescimento muito grande do mercado de cortes especiais. Isso tem surgido em vários supermercados, várias regiões. Existem vários grupos de confinadores fazendo verticalização, desenvolvendo marcas próprias de carne, né? Acredito que isso ocorre também em Goiás. É generalizado no Brasil. Um dos fatores preponderantes é o marmoreio, já que a gente sabe de toda a relação do marmoreio com sabor e suculência, mas o marmoreio tem um foco grande na decisão de compra, né? Na hora que você quer um corte especial, e eu vou comprar, por exemplo, um bife de chouriço ou um ancho, dentro de uma gôndola do supermercado, eu vou abrir, vou tirar aquele corte, a primeira coisa que eu vou ver é se ele está marmorizado. Então, se não tiver marmorizado, não adianta você ter rótulo bonitinho de preto e falar que é black, não sei o que, dourado, que você não vai acabar vendendo. Né? Bom, então eu vou focar em programação, em marmoreio, justamente que marmoreio é um dos principais atributos na decisão de compra e na decisão de continuar comprando depois aquela carne. Entrando em programação fetal agora, então, existem um dos pesquisadores que tem trabalhado isso de forma mais profunda no mundo, é o professor Mindu, da Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, e tem vários artigos dele sobre o tema, artigos de revisão, que são ótimos para estudantes aprenderem e aprofundarem sobre o tema, mas essa daqui é uma figura clássica de um dos artigos do Mindu, onde ele tem aqui os 9 meses e meio de gestação do feto bovino, né? Aí ele divide em primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. O que traz essa figura aqui para nós? Ela fala primeiro o quê? Que a hiperplasia, ou seja, a formação de fibras musculares, ocorre no primeiro e no segundo terço da gestação. Tá? E aqui está mostrando, então, que se a vaca sofrer alguma restrição nutricional, a miogênese, a formação do músculo, vai ser afetada. Então, aqueles bezerrinhos Nelore, de vacas que sofrem muito na seca, que nascem ali com 22, 24 quilos, eles estão nascendo muito leve, por quê? Porque eles não têm músculo, eles não têm fibra muscular. Então, não adianta você colocar esse animal numa condição nutricional extremamente favorável no futuro, que ele vai ter limitação de crescimento. Aí ele cai no confinamento e não ganha peso. Tá? E da mesma forma, o que acontece, se essa restrição nutricional for no terço final da gestação, o que vai acabar acontecendo? Não vai ter hipertrofia muscular, mas no aspecto de qualidade de carne, esse é um ponto muito importante, porque o que vai acontecer? Você vai deixar de formar células do tecido adiposo. E aí, consequentemente, não adianta nascer pesado
e você colocar esse animal no confinamento que ele não vai expressar, não vai depositar gordura intramuscular no marmoreio, porque ele não tem adipócito, porque os adipócitos não foram produzidos no momento que deveria ser feito. E a adipogênese, ela atinge o pico aqui no início do nascimento e depois ela vai caindo, tá? À medida que vai chegando a região, a época do desmame. Então, se eu colocar, por exemplo, né, aqui é uma curva tradicional da disponibilidade de forragem no Brasil. No verão chove muito, né? Ou chovia, né? Esse ano não foi um ano bom de chuva, chove e depois no inverno não chove. Isso é a tradição do Brasil Central e aqui de Minas Gerais também. No Nordeste e no Norte isso acaba mudando. E aí, então, no verão, o que a gente tem? A gente tem pastagem com alta disponibilidade, não é isso? Com disponibilidade de forragem, com qualidade, ou seja, ótima capacidade nutricional para as vacas, se for bem manejado. E na seca, falta quantidade de pasto e falta qualidade desse pasto também. E aí, se eu colocar essas duas figuras juntas, eu tenho mais ou menos esse esquema aqui. Então, pensando aí numa estação de monta, né, que em várias regiões do Brasil ocorre em dezembro, janeiro, início em dezembro, hoje a ideia é prorrogar um pouquinho mais essa estação de monta. O que alguns pesquisadores já tentam buscar um pouquinho essa estação de monta para bezerros que nascem mais no início. Aí tem uma grande discussão sobre estação de monta, melhor época de nascimento. A gente pode comentar isso mais adiante, mas, em suma, o que a gente tem é o seguinte, né? Que durante o inverno, ou seja, a estação de monta normalmente é no verão, e durante os meses de inverno que a gente tem, de maio, junho, julho, agosto, o que você tem é o quê? Você tem uma restrição nutricional, o que vai afetar negativamente tanto a formação de células musculares secundárias quanto a adipogênese. Ou seja, a nossa vaca está em restrição nutricional, isso é fato, de acordo com o nosso manejo. E aí, quais são as estratégias que a gente pode ter para alterar isso? Uma das estratégias é o tempo da estação de monta, né? Então, tem gente que fala que o bezerro nascer em agosto é melhor, porque aí ele vai passar essa fase de transição aqui de março a abril numa condição melhor. E tem alguns trabalhos mostrando que esse bezerro que nasce no início da estação de parição desempenha melhor. Provavelmente porque ele teve essa condição aqui. Só que aí ele vai ter um problema sério de deposição de gordura, e aí são vários fatores. Mas, em suma, nas condições do sistema de produção do Brasil Central, no segundo terço de gestação e no terceiro terço de gestação, as vacas estão em restrição nutricional e os bezerros, o desenvolvimento do feto está sendo prejudicado. E aí, então, com base nisso, nós fizemos um primeiro estudo de programação fetal, avaliando vacas Nelore. Esse estudo foi feito, coordenado aqui na UFLA, mas a fase de campo dele foi feita na APTA, lá de Colina, porque eles têm um rebanho grande de cria. O nosso rebanho aqui na UFLA é pequeno, de cria, e ele teve apoio tanto da Troll Nutrition e também da Universidade de Purdue. O cara que foi meu supervisor lá, John Schoonmaker, foi um dos colaboradores desse projeto de pesquisa. E aí, esse projeto de pesquisa, a primeira fase dele foi publicada agora sim, o ano passado, na Animal Production Science. Eu vou colocando os títulos dos projetos para quem quiser depois ter interesse em verificar todo o trabalho, sabe? Esse trabalho vai gerar 3 artigos científicos, nós já publicamos 2 deles. E o trabalho consistiu no seguinte: a gente pegou 92 vacas com feto macho, todas filhos do mesmo touro, ou seja, todos meio-irmãos, e para chegar nisso aqui, nós começamos com 240 vacas em inseminação em ATF. E aqui nós fizemos 2 em ATF para conseguir esses fetos, pegamos todos os fetos que eram macho, e aí tivemos 92 vacas prenhas de macho, e com isso, então, dividimos em 2 grupos. Um grupo controle, que era a vaca que seria
manejada no sistema tradicional da APTA, né, condições bem semelhantes ao Brasil Central, e vacas que receberam um suplemento com 1 quilo de suplemento com 400 gramas de proteína bruta. Aí vem a primeira pergunta, né, quando nós delineamos esse experimento, que é um pouco fora da condição norte-americana. Vários estudos nos Estados Unidos, eles trabalham muito com nutrição e overnutrition, ou dar uma nutrição mais adequada, e alguns com restrição, mas muitos aumentando o nível nutricional. E aí a pergunta que a gente fez aqui, qual o nível de suplementação que a gente vai fazer nesse experimento? Porque o ideal seria a gente dar um nível de suplementação mais elevado, certo? Para conseguir pegar a diferença estatística e ter um poder estatístico maior, uma diferença. Só que se a gente desse um nível de suplementação mais elevado também, o que isso poderia resultar? Ficar uma tecnologia cara e fora da realidade do produtor. Então, nós decidimos passar por uma suplementação não muito elevada, ou seja, foi 1 quilo de suplemento para vacas de 500 quilos, então a gente trabalhou com 0,2% de suplementação, que é uma suplementação relativamente baixa, né? Mas esses 400 gramas de proteína aqui faziam com que a vaca, na condição do pasto, nós atingissem a exigência de manter-se para gestação em termos de proteína bruta, tá? Bom, e nós começamos essa suplementação com, em média, 124 dias de gestação, ou seja, do terço médio para o terço final da gestação. Foram 46 bezerros, então, nós tivemos 6 bezerros, quando nasceram, nós abatemos esses bezerros para fazer histologia muscular, histologia de intestino, fazer algumas coletas de tecido para fazer expressão gênica, tá? Levamos 40 de cada um para o confinamento, fizemos biópsia desses animais no desmame, fizemos biópsia no início do confinamento e no final do confinamento. A gente tinha esses 40 animais e depois, como nós trabalhamos com baia individual, nós tivemos que escolher somente 24 animais de cada grupo. Nós não utilizamos todos os grupos, porque a capacidade lá era de 48 baias individuais. Por que eu trabalhei com baia individual? Porque eu queria avaliar também o efeito dessa nutrição sobre aspectos digestivos, ok? E aí foi um dos artigos, ele foca muito nessa questão do efeito sobre o sistema digestivo. E aí trabalhamos com 2 dietas, uma dieta comum e uma dieta com alta gordura protegida no confinamento desses 24 animais. A ideia aqui era aumentar o consumo de ácido graxo poliinsaturado. Bom, aqui tem a figura dos bezerros, então, né? Aqui, logo ao nascimento, aqui é quando a gente fez uma biópsia aos 30 dias desses bezerrinhos, né? Então, eles quase não têm músculo direito, é um pouco difícil fazer essa biópsia, comparativamente ao animal mais adulto, mas nós conseguimos fazer. E aqui vai o primeiro resultado, que é o resultado sobre o desempenho das vacas, né? Foi possível ver que durante a suplementação, a gestação, as vacas suplementadas tiveram maior ganho de peso, enquanto que as vacas não suplementadas, elas tiveram maior ganho de peso durante a lactação, ou seja, elas tiveram um ganho compensatório aqui. A gente não conseguiu mensurar a produção de leite dessas vacas no sistema de mama, pesa, mama e pesa, porque essas são vacas Nelore, elas nunca tinham entrado no experimento, e manejar os bezerros era bastante difícil, a gente tinha receio até de perder algum bezerro no manejo. Eram vacas de rebanho comercial mesmo, que não trabalhavam em experimento. E uma outra coisa que a gente viu aqui, que houve um crescimento nos componentes gestacionais, mas o principal resultado foi que as vacas suplementadas, elas na estação de monta seguinte, elas tiveram maior taxa de gestação na IATF. Então, foi um resultado bastante interessante. Eu não fiz essas contas, mas provavelmente essa é a maior taxa que deve ter pago a suplementação.
Sobre os bezerros, o que nós vimos foi que os bezerros, filhos das mães desmamadas, nasceram mais pesados, com 35,8 quilos. Esse peso ao desmame foi um pouquinho maior, porque em agosto, setembro, nós tivemos alguma chuva na região e isso acabou prejudicando um pouco o nosso experimento. Esse é um problema de fazer experimento a pasto. Já no desmame, esse efeito foi perdido. E aí a gente ficou naquela, não vamos conseguir encontrar efeito lá na frente, pode ser que a suplementação tenha sido pouca. E aí vocês vão ver o resultado. Apesar deles terem desmamado mais pesado, quando daqueles animais que nós abatemos, nós fizemos a histologia do músculo deles, né, vimos o número de células por campo, a área das células, né, e o diâmetro das células, e nós não pegamos diferença estatística em nada, ou seja, o músculo deles tiveram uma formação semelhante, ou seja, o nível de suplementação ou nível de restrição não foi o suficiente para afetar a formação dos músculos desses animais. E isso leva a todos os aspectos que a gente pode ver lá na frente. Mas aí, o que a gente fez também, naqueles animais que nós abatemos, nós fizemos coleta de músculo, né, por biópsia. Desculpa, nos animais que nós abatemos, nós coletamos direto o músculo, e no desmame nós fizemos a biópsia e analisamos a expressão dos genes, né, que é avaliar qual que é o efeito da nutrição sobre determinados genes, que é o que a gente chama de nutrigenômica. E aí o que aconteceu foi que a gente viu que vários genes, por exemplo, os genes ligados à produção de músculo ou síntese muscular não foram afetados nem ao nascimento e nem ao desmame, o que explica os resultados de histologia. Mas genes ligados ao metabolismo lipídico, eles começaram a ser afetados. Ou seja, a suplementação aumentou a expressão de PPAR-gama, aumentou a expressão de CD36, e esse gene aqui ligado à síntese de colágeno. E esse WNT aqui, uma explicação dele é que quando você começa a ter maior síntese de adipócito, esse gene mesmo, ele tenta fazer uma regulação negativa pelo próprio adipócito na síntese de células adipogênicas. E isso perdurou por mais tempo durante o desmame. Então, em resumo, o que aconteceu foi que a adipogênese, ela começou tarde e provavelmente começou tarde e se manteve ativa após o nascimento nos animais experimentados. Provavelmente a gente mudou o momento de produção de células adipogênicas. E aí nós fomos para o confinamento, aqui a baia individual, aqui o animal abatido, certo? Com aquelas duas dietas que eu falei com vocês, uma dieta sem gordura, uma dieta com gordura protegida, e essa dieta com gordura protegida nós substituímos o milho, né, por gordura protegida, então tiramos amido e colocamos extrato etéreo num nível elevado, porque eu queria ter uma grande ingestão de ácido graxo polissaturado, já que eu sei que alguns ácidos graxos polissaturados afetam a expressão de alguns fatores de transcrição envolvidos no metabolismo lipídico, e basicamente as dietas foram essas. E aí o que nós encontramos é que, do ponto de vista da programação fetal, não houve efeito nenhum entre as vacas, o grupo de suplementados e não suplementados, como a gente vinha já prevendo de acordo com o resultado do desmame e o resultado que eles entraram no confinamento. Então, era de supor que isso pudesse acontecer. Um dos motivos foi justamente a restrição nutricional não foi tão pesada por causa da chuva, ou o nível de nutrição, de suplementação, não foi o suficiente para fazer com que ocorressem essas alterações no fenótipo, apesar da gente ter identificado algumas alterações na expressão dos genes, né? Principalmente dos genes ligados à deposição de gordura intramuscular. Sobre as dietas, nós tivemos efeito, né? A verdade aqui é que o nível de gordura protegida foi
foi elevado para fazer com que ocorresse uma redução drástica no consumo e, consequentemente, no ganho de peso dos animais. Esse ganho de peso aqui está muito baixo, vocês estão vendo isso, mas é porque animal em baia individual, o ganho de peso é mais baixo mesmo. Então, esse tipo de estudo, se você quer avaliar o máximo desempenho, buscar o desempenho dos animais, tem que ser em baia coletiva. Se você faz estudos mais de metabolismo e fisiologia, como é o meu caso, aí você acaba trabalhando com baia individual e você acaba prejudicando o ganho de peso. Tá? Isso já era ciente nosso. Mas um dos motivos também que pode explicar, além da chuva, né, que pode ter explicado essa ausência de efeito na nutrição materna, é explicado por esse artigo que nós publicamos aqui no Animal Science Journal, que foi do estudo de digestibilidade e de expressão dos genes intestinais. O que nós vimos aqui foi o seguinte: houve um efeito bem claro da nutrição materna sobre esse gene ele codifica a SGLT1, que é a proteína que transporta a glicose no intestino, e esse gene aqui, a CD36, codifica a proteína que transporta ácido graxo no intestino, ou seja, capacidade absortiva no pós-rumen de nutrientes. E o que nós vimos é que os filhos, né, os novilhos, a progênie de vacas que não receberam suplementação tiveram maior absorção ou maior expressão desses genes, o que levaria a uma maior capacidade de absorção de nutrientes. Isso bate muito com a literatura no caso humano. A gente vê claramente que um dos efeitos da programação fetal, da restrição nutricional em humanos, é a obesidade em adultos. Então, é como se o organismo estivesse preparando para a restrição nutricional, aí você coloca aquele ser num ambiente de nutrição plena, ele acaba tendo uma capacidade de absorção de nutrientes muito maior. E a gente acabou identificando isso também com os bovinos, o que pode explicar, em parte, a ausência de efeito da programação fetal sobre o desempenho dos animais, controle. E essa aqui é a última parte, o Dario, que é um estudante meu da Colômbia, ele acabou de defender a tese dele de doutorado, que trabalhou o confinamento, e aí a gente avaliou a expressão gênica, o efeito da programação fetal sobre os genes ligados ao metabolismo muscular e ao metabolismo lipídico, e o que a gente viu foi que o metabolismo muscular foi pouco afetado, somente esse gene aqui, que é a fibra muscular do tipo 1, que são as fibras oxidativas, houve um efeito positivo na expressão desse gene, mas a gente não identificou isso no fenótipo, não tivemos mais fibras musculares. Essas fibras aqui, normalmente, quando existe a presença dessas fibras, você tende a ter maior gordura intramuscular também, se aumenta o metabolismo oxidativo e maior marmoreio. E a gente encontrou uma maior síntese de gordura, maior expressão dos genes ligados à síntese de lipídios, mas, consequentemente, a sua oxidação também. Então, provavelmente, a programação fetal afetou o metabolismo lipídico, por isso que deu essa célula aqui, mas não conseguimos encontrar tal efeito no fenótipo, né? O filho das vacas suplementadas não foi o suficiente para a gente encontrar esse efeito. E aí são duas coisas para se considerar. Se eu estivesse trabalhando com um animal com maior capacidade de deposição de gordura, eu poderia ter encontrado efeito aqui? Pode ser que sim, mas o objetivo do estudo era avaliar isso em Nelore. Se eu estivesse trabalhando com um animal em confinamento comercial, com grande capacidade de ganho de peso, maior deposição de gordura, eu também poderia, talvez, ter verificado essa diferença. Então, esses aqui são estudos iniciais para você depois desenvolver outros estudos. Ainda bem que a pesquisa nunca acaba e aí dá emprego para nós, pesquisadores. É isso? Bom, agora eu vou mostrar um outro trabalho para vocês. Esse é um trabalho mais recente que a gente desenvolveu já com programação neonatal. Tá? Esse trabalho deu até uma repercussão grande na mídia recente, canal Giro do Boi, DBO, várias mídias. Tá?
Então, foi coordenado por nós aqui na UFA também, com participação do Mindu, da Washington State, apoiado pela Troll, a Unesp de Botucatu, com o professor Otávio, meu ex-orientado, e o professor Márcio Duarte, da UFV. Então, a base desse trabalho foi a seguinte, né? Então, aqui são os trabalhos do Mindu, que começou a desenvolver esse tipo de trabalho, e aqui são com animais de laboratório, mostrando que a aplicação de vitamina A aumenta, né, induz a densidade de células progenitoras e da angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos. A formação de vasos sanguíneos é necessária para você aumentar, por exemplo, a disponibilidade de nutrientes para os adipócitos e, consequentemente, ter mais gordura intramuscular. Então, eles deram vitamina A nos animais de laboratório e encontraram isso. Tá? Da mesma forma, eles encontraram também que a vitamina A aumentou os fatores de crescimento vascular endotelial. Ou seja, a vitamina A forma mais vaso sanguíneo. Basicamente, é isso daí que foram os estudos demonstrando. E aí, com isso, o Mindu fez um primeiro estudo na Washington State, onde eles deram uma injeção de vitamina A quando os animais nasceram, deram uma segunda injeção, fizeram biópsia e depois colocaram eles no confinamento. A única diferença desses grupos aqui é recebeu injeção de vitamina A ou não recebeu injeção de vitamina A. O resto da vida dos animais foi a mesma até o final. E aí, o que ele encontrou aqui, do ponto de vista de qualidade de carne, é que os animais que receberam vitamina A tiveram maior porcentagem de gordura intramuscular e, consequentemente, maior score de marmoreio. Então, é uma nova técnica que pode ser utilizada. Será que isso funciona com animal no Brasil? E aí nós decidimos desenvolver um experimento. Esse experimento foi feito lá em Botucatu. Na época a gente não tinha animal, não tinha bezerro disponível aqui em Lavras, porque o professor Matheus estava com outros experimentos. Levamos para Botucatu. E a ideia aqui foi a mesma coisa, injeção de vitamina A, só que em vez de 2 injeções de vitamina A, nós trabalhamos com apenas uma injeção de vitamina A. E o nível foi de 300 mil unidades internacional, já que com o Mindu ele trabalhou com 2 ou com 3 aqui. Com 2, com 150 mil, e com 2 com 300 mil. E colocamos os animais em creep feeding, desmamamos e levamos para o confinamento. E aí que, já indo direto para o resultado, né, o que nós encontramos foi, sim, que a vitamina A, né, houve um valor de P, aumentou a gordura intramuscular. E esse efeito foi mais pronunciado, apesar de a gente não ter encontrado essa interação, porque a variação nas fêmeas era muito grande, ele foi mais pronunciado nos machos. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, para quem entende do quality grade, isso aqui você sai de uma carne select para uma carne low choice, nas condições do Brasil. E esses animais aqui eram animais cruzados de Montana com Nelore. Tá? Então, eram animais que tinham 2/3, mais ou menos, do sangue zebuíno. Então, uma condição de boa, assim, de melhor do que o zebu puro para produzir gordura, né? Aí que está travando aqui, não está passando. Passou. Bom, o que tem de novidade nesse trabalho? Nós, além de fazer o que o Mindu fez, nós decidimos avaliar a expressão dos genes, daqueles genes relacionados à angiogênese. Tá? Então, aqui nós fizemos uma biópsia 40 dias após o nascimento e fizemos uma biópsia ao desmame. E o que a gente pode ver claramente aqui é que no PDGFR-alfa não teve efeito da vitamina A, tá? Houve uma interação louca aqui, mas no VEG4 a gente encontrou o efeito da vitamina A, né? Logo 40 dias após o nascimento, que foi 40 dias após a injeção de vitamina A. E no desmame, esses efeitos foram mais pronunciados da vitamina A, né? Tanto na PDGFR-alfa, quanto
no VEGF4. Então, a vitamina A aumentou a angiogênese, o que explica aquele resultado do fenótipo que a gente acabou encontrando. E, além disso, quando eu vou para a expressão dos genes ligados ao metabolismo lipídico, ficou claro para mim que aumentou-se os fatores de transcrição que estão relacionados à síntese lipídica. Então, esse foi um estudo de nutrigenômica que deu quase tudo certo, né? Vários dos genes ligados ao metabolismo lipídico foram mais expressos e isso resultou numa maior expressão do fenótipo com maior gordura intramuscular. E essa explicação do WNT vai bem dentro daquela explicação que eu mencionei com vocês. O adipócito começa a produzir gordura e, ao mesmo tempo, ele fala, você não pode crescer agora, porque eu tenho que produzir outras células, e aí ele faz um feedback negativo no próprio adipócito. E ao desmame, a gente encontra a mesma coisa em genes ligados a adipogênese, lipogênese e o feedback negativo do WNT. Tudo isso, os marcadores moleculares explicando aquele resultado do fenótipo. Tá? Bom, vou tentar acelerar aqui. Eu não sei que hora que eu comecei minha apresentação, velho. Se você puder me falar. Nós temos até às 18, como é que é? Tempo que você tiver disponível aí, Tá. Para nós não tem muito problema, não. Nós começamos aproximadamente às 16h20. 16h20. É porque eu entrei um pouquinho atrasado, depois nós conversamos. Essa palestra é mais ou menos para 50 minutos, mas dá ela sentada, não sei se eu falo mais ou se eu falo menos. Bom, agora eu gostaria de mencionar, então, um pouquinho, mudar a página e falar sobre a terminação. Tá? E na terminação, o que a gente tem, então, é que existem alguns trabalhos do Smith, lá da Texas A&M, mostrando que glicose é um substrato extremamente importante para a gordura intramuscular, enquanto que acetato para a gordura subcutânea. Né? Isso aqui é um trabalho que foi publicado em 1984. Aqui tem uma figura, não do trabalho, mas uma adaptada. É um trabalho bem tradicional, mostrando aqui que a glicose era o principal doador de unidades acetil ou acetil-CoA, né, para a síntese de gordura de marmoreio, enquanto que na gordura subcutânea é acetato. Esse trabalho do Smith sempre foi muito criticado e controverso. Alguns trabalhos mostram em vivo que isso não ocorre, mas ele fez um outro trabalho também em 2018, outro trabalho in vitro, né, demonstrando que glicose não é a principal fonte, aqui gordura intramuscular, mas ainda é uma fonte muito importante comparada à gordura subcutânea. Então, basicamente, é essa a história que a gente tem hoje, falando de 30, 40 anos de pesquisa em nutrição, em síntese de gordura intramuscular em 5 minutos. Um outro ponto importante, e que isso apareceu mais recentemente, é que não adianta você ter só a glicose, né? E a gliconeogênese, você tem que ter também insulina circulante, porque a insulina ela acaba afetando como que o amido produz propionato, glicose, e como que essa glicose produz acetil-CoA e, consequentemente, gordura ou ácidos que são os triglicerídeos. Certo? Essa aqui é a rota. Bom, sabendo disso, nós começamos a fazer alguns estudos aqui em confinamento. Um estudo foi esse aqui, publicado na Animal Feed Science, onde a gente trabalhou com a glicerina, na época que glicerina começou muito no Brasil, a produção de biodiesel e tal, né? A partir de oleaginosas, e aí aqui lá nós fizemos vários estudos com isso, todo mundo fez com gado suíno, frango, gado de leite, e aí fizemos com gado de corte também, trabalhamos até com os animais de norte, e avaliamos a gliconeogênese no fígado.
E quando a gente olha a gliconeogênese aqui, o glicerol, né, ele pode virar glicose a partir da glicerol-quinase, ou o glicerol pode virar propionato também no rumo, e o propionato ser absorvido e ele virar glicose. E aí tem uma enzima-chave que é a chamada PepsiK aqui, a fosfenol piruvato carboxiquinase. Tá? E o lactato, né? Se o animal tiver meio com acidose, ele vai ter lactato, e esse lactato pode virar piruvato. Bom, e aí o que nós encontramos? Nos animais que receberam glicerina, houve um crescimento grande da gordura intramuscular nos animais com maior nível de glicerina. E a explicação para isso foi uma das explicações para isso foi o metabolismo hepático. Aqui está o gene que codifica aquela PepsiK. Então, ele normalmente ele tem correlação positiva com o propionato. Então, quanto maior o propionato, maior a expressão desse gene. Isso a literatura já relata isso. E aí o que a gente verifica, como caiu aqui com 18%, provavelmente eu tive menos produção de propionato aqui. Ok? Já o gene da glicerol-quinase, tudo indica para nós que ele teve um feedback negativo à presença da glicerina. Porque à medida que eu tive mais glicerina, menor foi a produção desse gene. E como é que eu consigo ver isso? Eu consigo ver porque nós fizemos a atividade da enzima. E aí faz sentido, né, fisiologicamente. Se eu tenho uma enzima que é mais ativa, para que a célula vai ficar gastando energia produzindo mais a proteína ou a enzima? Então faz todo sentido. Mas aqui demonstrou, então, que mais glicerina aumentou a gliconeogênese hepática, o que aumentou a gordura intramuscular. Esse foi uma parte, um recorte do trabalho que nós fizemos em relação à glicerina. Estou mostrando para vocês como que a dieta pode afetar o metabolismo hepático, que pode afetar a qualidade da carne. Agora nós vamos falar de outro órgão, extremamente importante. Esse aqui já é um trabalho que eu gosto bastante também, onde os resultados foram bem promissores, onde a gente trabalhou com Nelore e com Angus, um Angus bem pequenininho, vindo lá do Rio Grande do Sul, completamente diferente do Angus norte-americano, e trabalhamos com duas dietas, uma dieta com grão inteiro, ou shell corn, quando o grão inteiro estava começando aqui no Brasil, ou crescendo, né? E uma outra dieta tradicional com 30% de silagem de milho e 70% de milho moído. As duas dietas tinham essa proporção de amido aqui, tá? A hipótese desse trabalho era o quê? Né? Mais amido, eu vou ter mais propionato eu tenho mais glicose, mais gliconeogênese, mais glicose, eu vou ter mais marmoreio, certo? Seguindo a teoria do Smith. E aí, quando eu vou para os resultados aqui de gordura intramuscular, eu peguei efeito da raça, lógico, né? O Angus produz mais gordura de marmoreio do que o Nelore. Eu esperava até uma diferença maior aqui, esse Nelore tem uma gordura relativamente alta. E aí, eu não peguei efeito em dieta. Tá? Então, aquela hipótese nossa não foi comprovada, mas a gente não ficou triste por causa disso, não, porque a gente conseguiu entender por que essa hipótese não foi comprovada. E a comprovação veio com o artigo de desempenho. Nós produzimos um artigo de desempenho, um artigo de qualidade desse mesmo estudo, foi publicado no Journal Animal Science. E esse artigo, eu estou frisando aqui, nós avaliamos o pH ruminal durante 24 horas usando bolos em cima dos animais. E aí o que você pode ver aqui nessa figura aqui está o Nelore comendo a dieta com silagem de milho, aqui está o Angus comendo a dieta com silagem de milho, e aqui está o Angus e o Nelore comendo a dieta com grão inteiro. O que a gente verifica aqui é que aqui o Angus come pra caramba e ele jogou o pH lá para baixo. Mas nos dois comendo grão inteiro, eles tiveram um pH entre 5,6 e 5,8 durante as 24 horas do dia. Esses animais estavam quase que em acidose subclínica, né? E aí, a gente sabe que no caso do perfil
lá no rumen, ocorre o metabolismo de ácidos graxos, né? Lembrem que essa dieta aqui não tinha fonte de ácido graxo, era baixo teor de ácido graxo, 2, 3%. E aí, o normal na biohidrogenação é essa. Mas a gente sabe que quando você tem uma queda no pH ruminal, a biohidrogenação começa a sofrer uma alteração, porque você começa a ter o crescimento dessas bactérias aqui e produzir esses ácidos graxos que a gente chama de ácidos graxos trans 10. Tá? E aí, essa foi uma das hipóteses que nós verificamos, uma das explicações por que a hipótese original do trabalho não foi comprovada. Então, vamos analisar o teor de ácido graxo. Nós analisamos o teor de ácido graxo na carne e ficou claro para nós aqui que a dieta com grão inteiro, pH mais baixo, produziu mais trans 10 cis 12. E a gente sabe, na literatura, que esse trans 10 cis 12, ele derruba a expressão de um gene muito importante, que é o SRBF1, que codifica a enzima SREBP1C, que é um fator de transição para síntese lipídica, certo? E aí vocês veem claramente que aumentou trans 10 cis 12 e reduziu esse outro gene aqui, esse SRBF1. E aí a explicação desse trabalho está aqui, onde nós publicamos esse artigo, nessa figura, onde dietas, né, alguns ácidos graxos, uma dieta que cai o pH do rumen, pode ter produção de trans 10 cis 12, a produção de trans 10 cis 12 derruba a expressão do SRBF1, consequentemente inibe a expressão e síntese desses genes e reduz a gordura de marmoreio. Então, essa foi a explicação de por que uma dieta com mais amido não levou a maior gordura intramuscular, principalmente no Angus, que era um animal com altíssimo potencial. Se quem quiser mais explicação sobre essa figura, como é que ela funciona, a publicação está aí nesse artigo de revisão que a gente fez para a Animal. Deixa eu fechar minha janela aqui. Bom, além desse gene aqui, esse SRBF1, que codifica a proteína SRBP, um outro gene muito importante é o PPAR. E vocês veem que os dois são antagônicos. Tá? Quando você tem menos desse, normalmente você tem mais desse. E isso pode, por exemplo, no fígado de animais de laboratório, aumentar a oxidação lipídica. Basicamente isso. Mas eu estou colocando aquela figura ali para mostrar que nos nossos trabalhos, a gente verificou o mesmo efeito em bovino, no músculo bovino, do que é relatado na literatura em relação ao fígado de animais de laboratório. E vejam que aqui é uma dieta com gordura, com grão de soja, uma dieta com caroço de algodão. Essa dieta tem mais ácido graxo poliinsaturado, e a expressão do PPAR foi maior nessa dieta comparado aqui. E o comportamento do SRBF1 foi o inverso do PPAR-alfa. Está mostrando que ácidos graxos, fonte de ácidos graxos, vão afetar a expressão desses genes e tem potencial para afetar a síntese de lipídios. Isso ocorre porque esse PPAR aqui é uma demonstração, uma ilustração de como é o PPAR, mas ele tem, certo? Um lugar, um domínio de ligação que ele pode se ligar ao ácido graxo e, consequentemente, afetar a estrutura desse fator de transcrição e ele ser mais, ou ele codificar de forma mais efetiva ou não um determinado gene. Assim como, por exemplo, ácido retinóico, que é a vitamina A. Tá? E aqui aquele trabalho da Priscila, que é a Teixeira, publicado no Mid-Science, mostra a gente analisando esses dois PPARs, e aqui o comportamento deles. Aqui está o Angus, aqui está o Nelore, grão inteiro e silagem de milho. Mas eu coloquei essa figura aqui, vocês vão ver agora o comportamento de diferentes genes. Aqui está o gene que
capta ácido graxo do sangue para jogar na célula. Aqui está a acetil-CoA-carboxilase, que faz o primeiro passo da síntese de gordura. Aqui está a SCD, todos os genes ligados à maior captação ou síntese de gordura. E aqui a oxidação. Então, o que a gente mostrou aqui, que essa dieta aqui, ó, esse tratamento, Nelore comendo estágio de milho, ele teve um turnover lipídico mais acelerado do que os outros. Bom, aí nós fomos para um segundo estudo com dieta de grão inteiro. Pensamos o seguinte, esse estudo foi com Nelore puro e com F1, Nelore ambos, tá? E pensamos o seguinte, bom, se a dieta do grão inteiro jogou o pH para baixo e reduziu a expressão de SRBF1, se eu entrar com fonte de fibra, como bagaço de cana, eu vou inibir esses dois efeitos e, consequentemente, eu posso ter mais gordura intramuscular numa dieta de grão inteiro com uma fonte de fibra. Essa foi a nossa hipótese, tá? E aí, nós avaliamos aqui a expressão dos genes e não vimos, né, aquele efeito negativo, não vimos efeito negativo da dieta só com grão inteiro nesse gene, e o bagaço aqui, na verdade, ele não conseguiu aumentar os fatores de transição ligados ao metabolismo lipídico, mas aumentou a captação e aumentou a SCD. Então, teoricamente, a expressão gênica seria mais favorável à síntese lipídica. Tá? Mas quando a gente vai para os valores de marmoreio, isso não se configurou. E uma das explicações para isso foi que a gente, aqui eu não medi o pH ruminal direto, mas a gente pode medir isso de forma indireta, por meio do metabolismo, por meio de análise de D-lactato no sangue. E o que a gente viu que o D-lactato no sangue acabou sendo elevado, mesmo nas dietas com bagaço, esse caso e esse o caso aqui. E a explicação para isso foi o seguinte: na hora que eu coloquei a fibra, o animal comeu muito mais. E, consequentemente, ao comer mais, o pH dele tendeu a ser igual à dieta sem fibra. É essa que é a explicação. Então, não foi o suficiente para ter aquele efeito que a gente esperava. Ok? Então, esse foi o último trabalho. Para eu encerrar, vamos para as considerações finais e a gente pode bater um papo se vocês quiserem. O que eu demonstro aqui nesses trabalhos é o quê? Que os nutrientes eles podem modular a expressão de alguns fatores de transcrição, mudar a lipogênese e, consequentemente, produzir uma carne com alto marmoreio. E a gente precisa entender melhor como conseguir trabalhar com esses marcadores moleculares. Mas eu diria que a gente está hoje vários passos à frente do que em 2008, quando eu comecei essas pesquisas de nutrigenômica. Esse trabalho nosso, junto com dois trabalhos do Mindu, demonstram um grande potencial nessa tecnologia de utilização de vitamina A em bezerros recém-nascidos para aumentar a gordura intramuscular. Os trabalhos têm sido bem sólidos. A gente deve fazer mais alguma coisa disso com o apoio da empresa que comercializa vitamina A no Brasil. E um outro ponto é que evitar quedas drásticas no pH do rumen é importante para produzir carne marmorizada, principalmente se você tem dietas com altas fontes de lipídio e ácidos graxos poliinsaturados. Então, basicamente, essas são as mensagens que eu diria para vocês, resumindo os nossos trabalhos com foco em gordura de marmoreio. E aí, eu não posso deixar de agradecer sempre, né, às agências financiadoras do nosso trabalho, CNPq, CAPES, FAPEMI, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia e, lógico, a Universidade Federal de Lavras, que é a que paga a janta lá em casa, né? Então, todos estão convidados a virem à UFLA, aqueles que não conhecem. Esse ano era um ano para a gente ter o Simpec. Nessa condição de pandemia, eu não sei se a gente vai conseguir
se a gente vai realizar o Simpec, já que é tudo muito certo, a vacinação está bem atrasada, mas se a gente não fizer esse ano, nós vamos fazer em breve, e espero que todos possam ter a oportunidade de vir aqui e conhecer a nossa UFLA, tá certo? Então, com isso eu encerro, vou tirar a minha... Márcio do céu, não dá nem para reconhecer a UFLA, hein? Ah, Vera, mudou muito, viu? Não dá para reconhecer. Quanto tempo faz que você não vem aqui? Ah, deve fazer mais de 5 anos já. Uns 5, 6 anos. De 6 anos, de 6 anos para cá já mudou muita coisa. Tem É. a parte da medicina nova, né? E muita coisa, as engenharias, né? Um prédio grande de engenharia. A universidade cresceu A bastante. última vez que eu fui, estavam construindo o auditório novo. Ele está pronto, ficou pronto. Tava lá na foto, lá no... Não, nessa foto não mostra ele, não. Na primeira foto que eu acho que mostra. Mas a universidade cresceu bastante. Eu acredito que vocês aí em Jataí tenham crescido muito também, né? Por causa do... No final das contas, saiu a Universidade Federal de Jataí? Como é que tá isso? Saiu. Nós ganhamos um reitor o ano passado, né? Na verdade, a Universidade Federal de Jataí, ela foi criada em 2018. Eu lembro, foi criado no último ano do Temer, né? Só que o que aconteceu foi que nós não tínhamos... Não, na verdade, ela foi criada pela Dilma ainda, né? A Foi Dilma? assinada pela Dilma, foi assinado pela Dilma e o Temer acabou assinando lá e o problema todo foi que não tinha CD para É, nomear o reitor. Aí isso que demorou mais um pouco, mas mas e já os temos, pró-reitores? os pró-reitores estão a ver navios, né? Não, Até mas agora. tem o reitor, tem os pró-reitores, vocês não estão Sim, recebendo sim. CD. Acho que só tem CD para o reitor e a vice-reitora, né? Mas com o tempo isso tudo se ajeita. Devagarzinho vai ajeitando, com certeza. Mas, Esperamos. mas assim, nós tivemos um bom crescimento na expansão e no Reúne 1 e 2, mas tem muita coisa ainda para crescer, para arrumar. Quando Para eu fui nós, aí, eu acho que foi. Eu tinha começado na UFLA, né? Acho que em 2008, então deve ter sido antes do crescimento de vocês também. na verdade, para nós, assim, foi muito limitante o número pequeno de códigos de vagas que vieram, né? Principalmente para técnico. Nós temos uma defasagem muito grande de tais. Mas vamos ver, né? O nosso reitor ele é muito político. Vamos ver como que ele se vira aí. Também Tomara. a gente vai ter que ver como que fica porque como que fala? O regimento, né? Tá em avaliação no MEC ainda. Então, assim que for aprovado, vai ter eleição, né? Porque hoje o nosso reitor é um reitor pro tempore. É o tempo, né? Ele e os pró-reitores, são todos pro tempore. Márcio, eu tenho sempre que puxar a sardinha para o meu lado, né? Ontem assisti uma palestra maravilhosa do Marquinhos sobre alfafa, que ele faz parte do grupo, né, de estudos de alfafa, e ele estava falando dos grandes benefícios da alfafa para a saúde ruminal, consequentemente para longevidade dos rebanhos leiteiros e da melhora na qualidade da produção do leite produzido. E assim, eu fico sempre pensando que a gente não sabe nada sobre as nossas leguminosas, né? A gente tem muita coisa ainda para aprender a respeito da alfafa, que já é uma leguminosa muito estudada, mas a gente não sabe nada sobre as nossas leguminosas. E daí a gente fica pensando, né, na importância do uso do volumoso para a saúde ruminal e na interferência dessa saúde ruminal até no final, lá no marmoreio da carne, né? Nesses efeitos todos que essa nutrição pode trazer para os nossos rebanhos. Eu acho que a gente perde muito foco quando a gente trabalha com... A gente tem no Brasil, né,
N cultivares de braquiárias brisantas, N cultivares de pânicos, né, que agora não é nem pânico mais, e a gente não tem um conhecimento profundo sobre as nossas leguminosas, a gente não tem um uso intenso de leguminosas, né, o pessoal em Lavras tem trabalhado bastante com isso, mas não tem essa interação, esse estudo mais profundo, né? Falar assim, o bom da alfafa é a fibra não degradável e o teor de pectina. O que é bom no estilosantes? Entendeu? Uhum. A gente não tem esse link, né, da forragicultura com a produção intensiva de carne e de leite. Você lembra que meu doutorado foi com leguminosa, né? Pois é. Meu doutorado foi com estilosantes e com Araxo, então eu até brinco com o Daniel, você está mexendo com amendoim, forrageira, isso é coisa de velho só. Mas a gente não conhece pouco mesmo das leguminosas. Acho que isso vem infelizmente, os pesquisadores de floricultura, bom, na minha época de estudante, os pesquisadores de floricultura falavam que leguminosa não servia para nada, que não dava para cultivar, que era muito trabalho, né? E isso enraizou, né? Mas eu acho que a gente está quebrando esses paradigmas aí, né? O trabalho aqui da UFLO, do Daniel, que começou com o evangelista, do amendoim forrageiro consorciado, é prova disso. Eu vi quando foi plantado aqueles piquetes lá, e nós temos hoje 15 anos dos piquetes lá, e colocando 100 quilos de N por hectare, né? Então é maravilhoso consorciado. Agora, para confinamento, o problema é o custo de produção, que a gente teria que ver, né? Que para gado de leite é diferente um pouco do gado de corte, né? Então, mas assim, eu acho que a gente deveria pensar, né? Pensando em saúde ruminal, né? E nos benefícios que a gente tem mantendo a saúde ruminal, em trabalhar mais essa parte de produção de feno e silagem, ou pré-secado, né, de leguminosa. Né, acho que pré-secado é uma boa alternativa, né? Tá certo. Acho pré-secado uma grande alternativa. Para mim, tudo que você apresentou, assim, é muito novo, né? Porque eu não estudo muito essa parte. Achei bastante interessante. Trazer foi uma coisa diferente, né? Justamente para a turma ver que tem coisas acontecendo aí, depois que o genoma bovino foi todo identificado, né, tal, é um ponto que isso aí, trabalhos de expressão gênica, em qualquer área, eles acabam ajudando a explicar muitas coisas, né? Então, aqui é só uma pinceladinha, mas qualquer um que trabalha até com forragem hoje, né? Tem muita gente trabalhando com como que você pode mudar os genes para mudar o tipo da fibra de cada forrageiro, né? Tem um grupo de pesquisadores lá no Reino Unido que trabalham com isso, né? Querendo mudar o tipo de fibra da forragem por meio de expressão gênica. Então, para aumentar a digestibilidade da FDN de C4. Tem muita coisa para ser feita. Tem. Márcio, obrigada pela palestra. Essa área de epigenética me encanta muito, eu acho muito interessante a gente conseguir mudar a expressão do DNA. Então, gostei muito da palestra, né? A nutrigenômica eu não conheço muito, então foi bem rico. E a gente tem feito alguns experimentos aqui na área de nutrição e a gente tem visto alguns comportamentos que às vezes a gente tem dificuldade de entender e talvez seja explicado pela própria expressão, né, dependendo da nutrição. Nós fizemos em 2017 um experimento com grão inteiro e a gente realmente a gente não viu, né, a parte de marmoreio, mas a gente não viu um desempenho que a gente esperava, né?
Até foi uma pergunta que eu coloquei aqui, que vocês utilizaram o milho em grão, depois vocês adicionaram o bagaço. Mas antes disso, já tinha uma fonte de fibra no experimento inicial, só com grão inteiro. Porque aqui a gente usou torta, né? Não, então, esse trabalho foi... o primeiro tinha silagem de milho, né? Foi grão inteiro, foi 80%. O primeiro, eu não lembro se foi 80% ou 85% de grão e o pellet. Acho que foi 85% do grão e 15% do pellet. E o outro, o tratamento foi 30% silagem de milho, né? E uma silagem de milho nossa aqui, a gente tem mais ou menos quase que 50% dela como forragem, e o restante do pellet. 70% de um concentrado normal, desculpa. Aí no outro trabalho foi esse, eu lembro que é mais recente, foi 80% de milho, 20% do pellet, ou 74% do milho, 6% de bagaço e 20% do pellet, né? Em termos de confinamento, de ganho de peso, o bagaço, sim, ajudou bastante, sabe? Porque a dieta do grão inteiro sem fibra nenhuma, ela é muito desafiadora para os animais e reduz muito o consumo. Quando a gente pega o trabalho, o primeiro trabalho, se a gente comparar os dois juntos, em termos de eficiência alimentar, tá? A dieta com o grão inteiro, ela cai o consumo, mas mesmo assim o ganho de peso foi um pouquinho maior, tá? E gerou uma maior eficiência. Então, para mim, a dieta do grão inteiro comparada à silagem é uma dieta que pode ser utilizada e vai trazer até maiores ganhos, né? E aí você só não pode pensar isso num confinamento, você está preocupado com qualidade de carne e tal, mas se você está querendo saber produzir boi commodity, teria possibilidade, né? Agora, a outra dieta, ela apresentou a mesma eficiência alimentar, a dieta com bagaço versus a dieta sem bagaço, só que quando você vai para o ganho, ela foi maior. Aumentou o consumo e aumentou o ganho. A eficiência foi a mesma. E é uma eficiência maior do que com a silagem. Então, qual que eu vou usar? A fonte de fibra é uma dieta eficiente, mas uma dieta que permite mais ganho. Porque no confinamento não adianta você só ter eficiência alimentar, né? Eficiência alimentar é custo, mas você tem também todo o custo operacional do confinamento. Então, eu prefiro ter um boi ganhando 1,5 kg, 1,8 kg, sendo muito eficiente, do que um boi sendo muito eficiente e ganhando 1 kg, 1,1 kg, né? Porque eu vou produzir por área menos arroba. Então, vou jogar um boi mais pesado no confinamento. Então, você precisa de mais insumos, rodar mais, mas você consegue produzir carcaças mais pesadas, o que é vantajoso. Então, a conclusão nossa, os trabalhos de Piracicaba também demonstraram isso, né? Que a dieta do grão inteiro tem que ter uma certa fonte de fibra. Então, no pellet ele vai uma fonte de fibra, né? Que a casca, ele tem uma fonte de fibra no pellet que é fornecida. Mas é pouco efetiva, né? Essa fibra não tem quase que efetividade nenhuma, né? Acho que o problema maior é isso. Apesar de ter fibra, né? Ter um pouco de FDN, a efetividade dessa fibra é muito nula. Então, ela não estimula mastigação, ruminação, consequentemente, o ambiente ruminal, ela... Mal volumoso, né? Então, a gente fez, mas a gente fez com novilhas, e realmente, assim, foi bom o resultado, mas não foi, assim, alto, né, do jeito que a gente imaginava, mas também a gente foi o primeiro experimento que a gente tocou aqui no confinamento, assim que a gente começou o grupo, né. Agora, o que eu acho interessante desses trabalhos, que eu não apresentei aqui, é a digestibilidade, né? Eu coloquei esses animais em baia individual, porque todo mundo falava que, e até eu pensava, né? Você está perdendo muito amido, né? E a digestibilidade do grão inteiro foi 90%. Na verdade, a digestibilidade do grão inteiro foi maior do que a dieta com silagem de milho, que tinha um grão moído. Só para você ter ideia. Né? Então, é lógico que você não tem uma digestibilidade igual uma silagem de grão úmido,
milho floculado, não vai ter, de jeito nenhum. Mas não quer dizer que a digestibilidade é pior do que uma dieta com grão moído, que é o normal do Brasil. 90% de digestibilidade, que a gente encontrou nos 2 estudos, de amido na dieta com grão inteiro. Porque o pessoal fica coletando fezes e alguns trabalhos que apresentam isso aí, você avalia a digestibilidade com base no amido fecal, né? Usando a equação do Zin, que foi feita com um tipo de milho completamente diferente, com o animal consumindo muito mais do que o animal consumindo aqui. Ou seja, para mim, aquela equação do Zin não serve para esse tipo. Talvez não sirva para as nossas dietas, mas com o grão inteiro eu tenho certeza que não serve. Não serve. Tá? E aí, quando você vai para o amido fecal, aí dá uma digestibilidade de 60%, 70%. Aí o pessoal fala que não digere nada. Mas o que acontece? Porque essa dieta, como o animal come pouco, a produção fecal dele é baixa. Sim. Consequentemente, ele concentra muito amido nas fezes. Mas não significa... Porque digestibilidade é a ingestão menos saída, né? Menos produção de nutriente que sai. Só que se ele come pouco e ele defeca pouco, aquele nutriente está muito concentrado. Não quer dizer que ele não tenha sido digerido. Aquele trabalho que eu mostrei, esse do grão inteiro, nós publicamos o desempenho no Journal Animal Science, depois publicamos um só de digestibilidade. Acho que foi no Journal of Animal Physiology and Nutrition. Aí esse trabalho mostra tudo isso aí que eu estou falando em relação à digestibilidade. Não, muito interessante. A gente até pensou, mas na época era um projeto inicial e a gente não conseguiu fazer muitas análises, porque, na verdade, o nosso principal objetivo era voltar a funcionar o setor, que estava parado há muito tempo, né? Então, foi um projeto que foi bacana, mas a gente não conseguiu fazer muitas análises. Mas a gente observou isso e eu quis comentar aqui, vou trocar uma ideia. Eu queria abrir para a turma, né, fazer algumas perguntas. Se apresenta quem for fazer pergunta para o Márcio. Vamos, gente. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser uma pergunta... Precisa ter medo de mim, não, gente. Pode ser pergunta de qualquer coisa. Se não souber, eu falo que eu não sei. Pergunta do setor, de outras coisas também, dos projetos dele lá. A UFLA é lindíssima, né? Eu tive a oportunidade de conhecer faz 1 ano e pouco e fiquei bem encantada. Então, são projetos... O duro está manter esse negócio aí sem orçamento. Não estamos tendo dinheiro nem para cortar a grana. Né? Ana Luísa podia ligar a câmera para o Márcio ver o rosto dela. Minha câmera tem o pau, gente, eu não consigo ligar, tá escura. Ah, tá. Oi, Márcio. Bom te ver, mas você não tá me vendo. Não, agora eu estou vendo aí pela foto, eu não estava associando a pessoa. Pela fotinho? Pois é, minha câmera não sei o que aconteceu. Ixi, acho que agora... Ô, Márcio, enquanto os meninos elaboram as perguntas aí, que eu já tenho alguns na mira, que eu já mandei para eles, a gente tem que incentivar, né? No primeiro experimento lá que você falou, foi a suplementação, né, mais ligada à parte fetal, a suplementação foi durante a gestação inteira, proteica? 120 dias de gestação até o final. Ah, foi só no final, né? Você acha que mais ou menos do terço médio, né? Quase que na metade da gestação para o final, né? Um pouquinho mais da metade. Você acha que se tivesse feito a suplementação... É porque no começo ela já tem, né, os nutrientes necessários, né? Eu acho que a questão... acho que no início, se antecipar, acho que não é um problema, porque o pasto tem uma qualidade suficiente. Eu acho que aquele experimento ali, principalmente, pensando assim no desempenho, até o desmame dos animais, tudo, acho que principalmente a chuva que ocorreu em agosto prejudicou, que o pasto, quando eu quero para o pasto ir para aquela fase terrível de agosto, setembro, choveu lá em Colina, nunca choveu justamente esse ano. Então, acho que isso prejudicou um pouco,
E talvez se a gente tivesse trabalhado um nível de suplementação maior, sim, né? O pessoal lá de Colina tem feito um experimento agora que eles trabalharam com pressão de pastejo, né? E aí o efeito foi bem claro na pressão de pastejo, em termos de peso dos bezerros. Aqui em Lavras, o Matheus Jombelli tem feito alguns experimentos de programação fetal, aí com vaca estabulada, né? Aí estabulada é bom que você controla o que você quer. Então, você pega uma vaca comendo 100% do NRC e põe uma vaca comendo 60% do NRC. Feno, assim, da pior qualidade possível, limitando o consumo. Aí, nesse caso, a gente pega, assim, bezerro nascendo na vaca restrita com 23, 24 quilos e na vaca nutrida com 30 quilos. Esse tipo de estudo, ele vai dar efeito nesses genes todos e no desempenho. Eu não tenho visto muitos trabalhos do Matheus. O fato de eu estar na administração, eu estou um pouco isolado do departamento. Mas nós vai ter uma defesa de tese de um doutorado dele no mês que vem, que conduziu esse experimento. E aí os resultados são, o que eu já vi alguma coisa apresentando, os resultados são muito promissores, entendeu? É interessante para entender a expressão dos genes, né? E depois tentar traduzir isso de uma forma que seja aplicado pelo produtor, né? De uma suplementação que seja viável também. Eu acredito que foi isso que vocês tentaram fazer. Fornecer uma suplementação que não fosse alta e fosse viável para um produtor ver se essa suplementação dava diferença. Porque a gente começou assim, vamos começar baixo, né? Porque o produtor não suplementa nada, então porque 1%, 1 quilo por dia de suplemento é pouco, mas se você fala para um cara que não faz nada, que põe a vaca no pior pasto possível, já é difícil. Então, se a gente pegasse um resultado muito bom aí, já seria top demais. Mas aí, a princípio, se eu fosse fazer um outro experimento agora, eu ia trabalhar com nível de suplementação mais alto, entendeu? Com 0,4%. E aí ver o resultado, o que dá. Mas aí tem que fazer muito, tem que colocar no lápis também, muitas coisas. Você acha que talvez o grupo controle não estava numa restrição que realmente pudesse dar uma diferença? Eu acho que o fato da chuva, de ter chovido, fez com que a condição no terço final da gestação afetasse os resultados do experimento, entendeu? Eu acho que esse foi um ponto chave do experimento. Talvez se a gente não tivesse pego chuva na época, porque na hora que você vê o gráfico da qualidade da forragem foi muito grande, sabe? No final do experimento, assim. Não, em agosto nunca chove, né? Nunca chove, você vê de lá, né? De Jabuticabal, né? Então, não chove naquela terra, não. Eu fiz faculdade lá e não chove mesmo, assim, época da colheita da cana, né? É bem seco mesmo. O Gabriel tem uma pergunta aqui. Gabriel, se apresenta, tá? Tá. Márcio, quer saber um pouquinho de você? Olá, Márcio, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Sou estudante do curso de zootecnia, estou no 5º período. Ajudo nos projetos no confinamento, tanto no Mega quanto no Confex. E eu estou com uma pergunta. Que eu anotei aqui. Tem viabilidade econômica no uso de vitamina A em produção em larga escala? Sabe quanto que custa aquela injeção de vitamina A? Não. R$6. Hum. É muito barato. Ah. É muito barato, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Foi por isso que o resultado caiu muito na mídia, entendeu? Porque é muito barato. É uma coisa... É o Monovin A, cara. Todo mundo se conhece o que é Monovin A, né? Ninguém dá a torta direita aí. Então, é muito barato, porque a dose é pequena, o bezerro é muito pequenininho, entendeu? Quantos ml mesmo que aplica? Acho que eram uns 3 ml, não sei, tem que lembrar a conta aqui, mas é muito pouco. Um vidrinho de Monovin A a gente aplicava muito, porque 300 mil unidades internacional. Uma outra ideia minha agora é ver, eu quero ver da injeção da vaca, sabe? Nós estamos delineando uns 2, 3 projetos aí com o Bravete, que é o laboratório lá no Rio de Janeiro, que comercializa o Monovin A. Pandemia me atrapalhou nisso. Vocês chegaram a avaliar desempenho também, além da parte da... Avaliamos.
Tudo. Confinamento normal e tal, aí não teve efeito nenhum. Ah, Essa é uma Obrigado, dissertação. Nada, obrigado a você, Gabriel. Essa é uma dissertação de mestrado do Felipe. Ele defendeu no final do ano passado. Se vocês quiserem detalhes, se entrar na biblioteca da UFLA, a dissertação já deve estar disponível. Se quiserem mandar e-mail para mim também, eu mando para vocês a dissertação. Márcio, outra pergunta, a gente está com dúvida aqui. Tá uma galera aqui em casa. É só injetável essa vitamina ou pode pôr no dieta? Então, tem um trabalho que está sendo feito, aí eu não sou o coordenador do projeto, com a Troll Nutrition, lá em Botucatu, com o professor Otávio. E aí eles estão trabalhando com um nível maior de vitamina A no suplemento CRIP. E aí, por enquanto, nós não temos resultado, não. Mas é uma ideia, né? A Troll financiou o primeiro estudo, ela não está pensando em vender vitamina injetável, justamente pensando no suplemento, entendeu? Suplemento, né? Pode ser que seja um efeito interessante, e aí você dá a vitamina A. Acho que o maior problema é porque a dosagem da vitamina A é muito elevada, pensando no suplemento. Então, em vez de você dar uma injeção pesada de vitamina A e um pico de vitamina A, você vai dar mais elevado ao longo do tempo. Pode ser que o efeito seja diferente. Ah, tá. Você vê que pergunta tem demais para a gente fazer, né? Graças a Deus. Até porque a vitamina A, ela é, como que fala? Lipossolúvel, né? Daí poderia ter alguma sobrecarga hepática. Então, você tem uma limitação no nível, essas 300 mil unidades internacional que nós damos, pensar em suplemento seria praticamente impossível, né? Dessa ingestão. Então, por isso que você tem que trabalhar com... São dois tipos de trabalho diferentes, é uma linha de pesquisa, né, para ser feita, né? Os experimentos para serem conduzidos. Eu acho que os animais lá talvez já foram abatidos, mas eu não vi os resultados parciais ainda não. Então, porque eu pensei assim, mesmo uma injeção, né? Tanto que nas 600 mil unidades não deu um efeito tão positivo, né? Estou falando por causa da sobrecarga mesmo, né? Pode dar uma sobrecarga hepática e renal, né? Mais hepática, na verdade, né? deve ser interessante estudar no leite também a influência, né? Porque tanto na produção porque se ele influencia muito na irrigação, deve influenciar tanto na produção quanto também até na produção de gordura, talvez, não sei. São muitos os trabalhos por exemplo, se você pega a programação neonatal em leite, tem muita coisa sendo feita, né? Eu não tenho lido os trabalhos de leite, mas tem muita coisa sendo feita aí, né? A própria Troll Nutrition é uma empresa bastante focada nessa questão de programação neonatal para animais leiteiros, né? Você modular a expressão do DNA de bezerras, pensando nelas serem altamente produtoras de leite, ter potencial reprodutivo muito maior. Então, tem muita coisa sendo feita aí. E aí é mais fácil, porque a modulação é via sucedâneo, né? Então, de acordo com eles estão enfiando nutrientes diferentes aí nos sucedâneos, pensando justamente nesses efeitos epigenéticos. Nossa, essa área, realmente, que nem você falou, tem muita coisa para estudar, é muito ampla, né? E com resultados muito promissores. Eu acho que vai ter muitas novidades daqui para frente, né? Com certeza. Mais perguntas, gente? Léo? Eric? Professora, deixa eu perguntar. Prazer, meu nome é Eric, eu sou aluno de zootecnia também, faço estágio fora da faculdade. A questão que eu queria perguntar agora, eu estava discutindo aqui com os meninos, sobre a vitamina A na questão do marmoreio, na etapa final da engorda do bezerro, ou, na verdade, a engorda do boi, né, na hora do abate. Tem efeito bom no marmoreio ou não?
Efeito negativo. Se você der muita vitamina A na terminação, você reduz marmoreio, tá? Tem alguns trabalhos mostrando isso. Lá nos Estados Unidos, quando o DDG começou a crescer lá, né? E milho é fonte rica em caroteno, que é substrato para vitamina, para ácido retinóico, né? E aí eles começaram a verificar nos confinamentos norte-americanos que quando você começa a ter milho como fonte energética e DDG como fonte proteica, você aumentou muito a vitamina A nas dietas e aí, consequentemente, o marmoreio caiu. Então, tem vários estudos mostrando isso, né? Normalmente, vitamina A no confinamento, ela é inibidora de marmoreio. Então, muito cuidado no nível de vitamina A da dieta. Naquele experimento ali mesmo, da vitamina A, o nosso núcleo era 0 de vitamina A. A Troll Nutrition fez um núcleo de 0 de vitamina A, porque, consequentemente, normalmente as dietas já têm uma quantidade boa de vitamina A. E a gente não queria que a vitamina A do premix, no confinamento, afetasse os nossos resultados. Então, tem muitos trabalhos mostrando isso aí. Tem alguns trabalhos de Viçosa, né? Alguns trabalhos em parceria com o pessoal que tem com a DSM, mostrando esses efeitos aí. Tem um trabalho do professor Duarte, que ele vai a fundo nos marcadores moleculares, mostrando como que a vitamina A inibe a síntese de gordura lá no final. Então, é um efeito completamente inverso. Certinho, então. Obrigado, hein? Nada. Mais alguma pergunta? Aqui, Márcio, só para você entender um pouquinho o nosso grupo, né, conhecer um pouquinho mais, a gente trabalha desde 2016, 2017, e a gente começou a tocar experimentos no confinamento. A gente ainda não tem aluno de pós-graduação, a gente tem aluno de graduação, então, nós começamos a aprender todos juntos, né, na graduação. E hoje esse grupo praticamente é um grupo único, mas ele se divide tanto parte do grupo faz projetos no rotacionado, então essa semana que vem provavelmente a gente vai começar um projeto lá no Apasto, também com suplementação proteica. A gente tem uma parceria muito bacana com a Agrocria. Eles têm um produto que é um pellet, eu não sei se você já viu, é um pellet bem grande, é maior que uma rolha, chama Engordinho. E aí esse produto, na verdade, é para ser fornecido sem o roxo, né? Então, a gente tem testado, já no passado, a gente testou esse produto com eles, e esse ano a gente vai tocar um segundo experimento com eles. E além dos projetos, tanto a Pasto quanto no confinamento, a gente tem os projetos junto à Forra de Cultura, né? Com a professora Vera e com a professora Ana também. Então, é um grupo muito, que nem a professora Vera falou, a gente realmente faz todas essas atividades de pesquisa, e como a gente tem a Fazenda Escola, e os nossos funcionários, não é que são poucos, mas às vezes não conseguem, né, dar conta de algumas atividades que a gente quer fazer, então praticamente o pessoal toca todas as atividades da Fazenda, de controle zootécnico, né, a gente tem toda essa parte a gente fez uma parceria com o IDEAGRE, que é um programa, então a gente faz esse controle zootécnico, faz a parte toda reprodutiva, então é um grupo muito multidisciplinar, é um grupo muito bacana de trabalhar. Um dia, se você quiser vir visitar-nos, a gente tem um setor em que a gente mantém uma casa exatamente para ser base disso, onde a gente até faz alguns almoços, né? Quando a gente faz parceria com a empresa, a gente faz dias de campo, exatamente para fazer esse vínculo. Então, o objetivo do grupo não é só técnico, não é só baseado em pesquisas, em ter esse conhecimento, mas é muito relacionado ao desenvolvimento humano também de gestão. Pelo grande número de alunos, né? A gente tem em torno de 50 alunos junto nesse projeto, então eles aprendem muito a trabalhar em grupo.
E aí a gente sempre tenta fazer essas parcerias com empresas exatamente para eles irem se envolvendo com o mercado de trabalho. Então, muito mais que, esse projeto, muito mais que, vamos dizer, de pesquisa, é muito mais, para mim, o ponto mais importante, ou vamos dizer, o objetivo principal do grupo nem é o técnico. Claro que isso é extremamente importante dentro da nossa zootecnia, que faz eles estudarem bastante, mas realmente esse desenvolvimento humano como profissional. E aí a gente obriga, né, eles a se participar, vai participar do projeto, mas é obrigado a participar do grupo de estudo, que é qual esse a gente está aqui hoje, né, porque eu falo que aqui a gente não é escola de peão, né, porque tem gente que eu tenho certeza que se deixar fica só na fazenda escola, né, não participa aqui. Então, a gente não é um colégio técnico aqui, né, a gente está dentro da universidade, então todos são obrigados, se quer participar dos projetos na fazenda escola, é obrigado a estar aqui. Então, uma semana eles apresentam o trabalho, a Ana e a Vera organizaram os artigos, disponibilizam para eles estudo, eles apresentam esses artigos, e a gente vai discutindo, e uma semana vai invertendo, uma semana a gente traz uma pessoa de fora exatamente para trazer assuntos novos, né, para trazer conhecimento além do que eles estão vendo, para também não ficar só naquelas apresentações de trabalho, conhecimento básico. Então, só para você entender um pouquinho, eu gosto de falar um pouco do nosso trabalho aqui, porque eu tenho muito orgulho do nosso trabalho aqui, eu gosto de falar. Então, é um prazer imenso ter você aqui, foi ótima as ideias, a gente já pensei em várias coisas para a gente também estar planejando fazer aqui, né? Então, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer, fui muito recebido quando estive aí em Jataí, né? Valerias, peço desculpa ao pessoal pela apresentação estar em inglês, mas é porque a origem de uma palestra que eu dei lá fora, e aí não dá para traduzir mais. Não, imagina. E, aliás, a gente está fazendo uma parceria com um centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, e um dos nossos intuitos é começar a inserir, aos poucos, a língua inglesa, principalmente em termos técnicos, para eles irem se familiarizando, né, para não estranhar quando for numa apresentação, num seminário, num congresso, ou, né, tá lendo um artigo. A gente está com essa parceria com o Centro de Pesquisa da Califórnia. A gente tem um colega que está hoje trabalhando lá, ele é brasileiro, mas hoje ele está trabalhando lá, então facilitou bastante essa parceria, e o nosso intuito é mandar aluno para lá a hora que a pandemia permitir, né? A gente já fez até esse contato, e eles vão para lá ajudar nos projetos, receber bolsa, é interessante. Então, assim, veio bem dentro do que a gente está pensando, a gente vai começar aos poucos a inserir as apresentações em inglês mesmo. E qual lugar na Califórnia? É no sul da Califórnia, Davis. É um centro de pesquisa ligado à Universidade da Califórnia. Mas é em Davis mesmo? Se não me engano, é em Davis, sim. Eu posso pegar o nome certinho do centro, que eu não guardo, é o nome extenso do centro, e ele é bem pertinho da divisa, é bem no sul. Porque a Russi Davis fica no norte, né? Perto de São Francisco. Deixa eu ver aqui o nome, que eu não sou muito familiarizada. Pode ser o centro de pesquisa deles também, esse eu não conheço. Tá. O Adriana, o Leonardo levantou a mão. Ou foi sem querer, Leonardo? Pode ficar à vontade, Leonardo. Prazer, Márcio. Eu sou o Leonardo, estudante de zootecnia também, do 9º período. Sobre a baia coletiva e a baia com um animal apenas, parece que você disse que na baia coletiva o ganho é um pouco maior. Esse ganho seria maior por conta da competição dos animais, por eles definirem uma liderança ali entre eles, ou o que seria? É questão do ambiente mesmo, né? O bicho gosta de andar, ele fica numa baia individual e acaba que ele está meio preso, ele não socializa. Então, o comportamento dele é bem diferente. Na verdade, se você pensar em termos de competição, a baia individual deveria ser um ganho muito maior, né? Porque não tem competição nenhuma. Se ele comer, quando ele comer, você põe, mas ele acaba que o consumo dele na baia individual é menor
própria questão do piso, né? Porque muitas vezes o piso é de concreto. Então, isso é um desconforto que tem para o animal mesmo, entendeu? Então, o ideal é que você, para esse tipo, para muitos experimentos, quando é possível, né? O ideal sempre seria fazer um experimento com baia coletiva. Muitas vezes você tem a limitação de orçamento para isso. E se você for mexer com o metabolismo de fazer alguma coisa de digestibilidade, coisa que nós fizemos em todos os estudos, é impossível você pensar em baia coletiva, entendeu? Então, mas se você não vai mexer com digestibilidade, aí o ideal é fazer em baia coletiva mesmo. Não precisa ser uma baia grande de confinamento, igual confinamento comercial tem 50 boi na baia. É possível você pensar nisso, mas a gente tem trabalhado aqui nos nossos confinamentos com baias de 4, 5 animais. O problema é que quanto mais... O problema disso é que o experimento vai ficando mais caro, entendeu? Porque na hora que você vai para a baia, a unidade experimental são os 4 animais. Então, vamos pensar no tratamento tradicional aí, no experimento tradicional aí, que a gente roda aí numa baia individual, 6, 8 animais por tratamento. Num de baia coletiva, você começa a rodar com 5 baias, 4 animais por baia, 5 animais por baia. Você tem 25 versus 8 animais no tratamento, entendeu? Aí o teu custo de alimentação ele acaba sendo muito maior. Então, esse é um problema. Ou você gasta 20, 25 mil reais em dieta, ou você gasta 100 mil reais. Aí depende do CNPq, da FAPEMIG, da CAPES, da empresa que está te financiando, entendeu? Mas se você vai fazer um experimento com empresa, com indústria, que o foco é ganho de peso, eficiência alimentar, esse experimento tem que ser com baia coletiva. Isso não tem jeito. E a empresa tem que bancar o custo disso aí. A nossa estrutura lá é de baia coletiva. São 12 baias coletivas. Aí a gente coloca uma capacidade de 5 animais por baia. Aí o problema é que vocês não conseguem fazer muita coisa além de 2 ou 3 tratamentos, né? O nosso problema lá é esse, a gente consegue avaliar desempenho, mas não consumo. A gente... Não, mas você mede o consumo da baia, né? E o desempenho também da baia. A baia que é a tua unidade experimental, né? Não, mas a gente avalia, apesar os animais, a gente pesa individual, né? Mas aí você pesa os animais individualmente, mas a unidade experimental é a baia, entendeu? Não é que você roda no SAS lá, a baia que é a sua unidade experimental, então vai ser meio que a média, o ganho médio vai ser a média dos animais, e aí você tem um consumo dos 5 animais, aí não tem problema. Entendeu? A gente pode tentar tirar esse efeito da baia, né? Mas... não, aí você tem, vamos supor, 12 baias, você faz um experimento com dois tratamentos, 2 dietas, você vai ter 6 unidades experimental, né? Com 5 animais em cada baia. Você reduz o número de unidades experimental, mas como você tem 5 animais por baia, você tem uma variabilidade pequena entre as baias, né? Quando você tem experimento individual, aí você tem que aumentar o N muito, porque você tem uma variação grande de indivíduos. Quando você trabalha com baia, você pode reduzir o número de unidades experimental, que são as baias, porque a variação reduz, porque a variabilidade dentro da baia você acaba reduzindo. Sim. Eu coloquei o nome da universidade, é a Universidade da Califórnia Davis, e coloquei o site do centro de pesquisa. Desert Research Extension Center, tá? San Diego é no sul mesmo. Eu não sabia que eles tinham esse centro de pesquisa lá. E esse nosso colega, ele trabalha lá. Não, ótimo. Eu vou, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou chamar a Mayara para agradecer em nome do grupo. Ela está aí, Gabriel? Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Meu nome é Mayara, eu sou aluna da zootecnia do 5º período e faço parte de alguns grupos
de estudo da faculdade. E em nome de todos os participantes do Confex, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua apresentação, agradecer pelo tempo que você tirou para passar os seus dados, seus conhecimentos para a gente, e dizer que seja bem-vindo ao Confex, a gente vai estar sempre de portas abertas, e que a gente possa ter mais oportunidades para trocar conhecimento, trocar ideia. E é isso, muito obrigada e seja bem-vindo. E volte sempre. Eu que agradeço o convite, a discussão foi bastante interessante e como eu disse no final da apresentação, a UFLA está de portas abertas para vocês, se alguns de vocês quiserem se interessar a realizar pesquisas, né, ir para pós-graduação, estamos sempre abertos a receber estudantes de fora, a gente recebe muitos estudantes de fora, de outras instituições, do Nordeste, São Paulo, do Centro-Oeste, estamos sempre abertos a receber estudantes. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho um estudante da Colômbia, um estudante do Peru e um estudante da Costa Rica. Tenho 3 estudantes internacionais de doutorado. E sempre aprendemos muito com estudantes estrangeiros ou estudantes de outros lugares. Muitas vezes o pessoal fica com medo de se inscrever em universidades mais tradicionais, porque acha que só vai ser os estudantes de lá que vão passar na pós-graduação, mas muito pelo contrário. Então, quem tiver interesse, né, quiser um orientador que não está orientando muito, porque na pró-reitoria fica difícil, mas estamos disponíveis aqui, o grupo é muito grande. Joia? Essa história de orientador que não está orientando é o máximo, né? Márcio, vocês têm algum programa de treinamento para estágio não curricular? De graduandos? Igual tem nas... Não, nós não temos, Vera, porque o problema é o seguinte, pela UFLA, a gente trabalha com estágio só com edital, né? Porque o estágio não curricular, por lei hoje, não é permitido, né? Teria que ser alguma coisa relacionada a curricular. E teria que soltar o edital. Para soltar um edital, nós temos muito medo de vir gente que não vale a pena que a gente receba, entendeu? Então, entre ficar naquela, soltar um edital e receber alguém que não está interessado e tal, a gente prefere não soltar o edital e, consequentemente, a gente não tem aberto as portas para estágios de gente de fora. Então, por uma questão, uma decisão do grupo de não abrir edital. Porque a Unesp conseguiu driblar a lei, né? Eles abriram um programa de treinamento, e aí, nesse programa de treinamento, eles conseguem receber os alunos para fazer estágio não curricular. Não, poderia até ser, porque como muita gente acaba contando isso em componente curricular de alguma outra forma, seria até possível, mas a gente acaba não abrindo o estágio justamente por uma questão foi uma decisão meio do grupo, que a gente não sabe quem vai vir, se vai se dar bem com o pessoal, e aí se tiver ruim, você tem que ficar meio com a pessoa, nós meio que travamos, sabe? E muitas vezes o início do experimento é uma coisa meio incerta, para você pensar no edital, né? Então, eu teria que pensar, nós estamos para começar 2 experimentos no confinamento, só que um estava programado para começar agora em março, e o outro para começar logo depois. Esse de março já vai atrasar. Para eu começar o experimento em março, a gente teria que ter soltado o edital lá para setembro, mas em setembro o confinamento estava em negociação, o patrocínio pela empresa, sabe? Então, muitas vezes, o tempo da burocracia não é o tempo da realidade. E aí acaba... E como é que você solta um edital para depois não ter a vaga e não ter o experimento? Aí seria uma frustração. Então, por causa de todos esses empecilhos, a gente acaba que não está recebendo, não. Mas porque não tem muita demanda, sabe? Se começar a ter algumas demandas, pode ser que a gente reveja, né? Mas... Nesse tempo todo que eu tenho aqui, eu acho que até hoje eu recebi uns 2, 3 e-mails querendo perguntando se podia fazer estágio comigo. Aí eu falo isso, então a demanda é pequena.
Ah, pode deixar. Nós vamos conversar no e-mail. Obrigada, Márcio. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi ótimo, muito bom revê-lo, muito bom ver tudo que está sendo desenvolvido aí na universidade. Vocês estão de parabéns. Eu que agradeço, e vocês têm que aproveitar uma oportunidade que nós não temos, que onde eu estou aqui fazendo pesquisa com gado de corte, é o tipo de lugar que todo mundo, quem vem falar comigo aqui, eu quero montar esses tempos atrás eu fiz um projeto com um cara que queria montar um confinamento para produzir carne de qualidade. Fiz o projeto, mostrei